em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Amém? Amém. Muito bem. Então a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 25. Portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Até aí. Agora vamos para Mateus capítulo 25, verso 14. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos entender, ó Pai, compreender e realmente, Senhor, permanecer na Tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor esteja falando conosco. O Senhor sabe das nossas imperfeições, o Senhor sabe das nossas fraquezas, mas como nós cantamos e declaramos que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor sabe, Deus, aonde somos fracos, aonde somos falhos, ó Deus. Mas hoje, Deus, nós queremos entender, ó Deus, e compreender, ó Pai, mas deixar, ó Senhor, o Teu Espírito falar conosco, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que atrapalha a compreensão da Tua palavra, o entendimento disso, cair no nosso coração e trazer mudanças nas nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos dê um coração quebrantado, Senhor. É que pedimos para Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um texto bem conhecido, né? As parábolas das 10 virgens, a parábola dos talentos, mas algo que Deus falou bastante é que é interessante quando Jesus ele está comparando isso, falando o reino dos céus, né? Ele está falando do reino de Deus, está falando do reino dele, está falando do nosso reino. Mas ele compara isso aqui na terra. Ele não fala o reino dos céus é lá dos céus. Não, o reino dos céus, e ele fala daqui da terra. Então ele está falando que aqui na terra, 10 virgens. E aqui entra, né, na parábola das 10 virgens, entra um costume judaico, né? De todo o preparo do noivo, da noiva, né? Que eu não vou entrar nesse âmbito. Mas sim de considerar que 5 eram sábias e que elas levaram junto uma outra vasilha de óleo. Elas levaram uma reserva. E que as que não eram sábias ou loucas, né? Elas só pegaram as lamparinas dela. E que elas entraram. Então Jesus, quando ele coloca essa parábola, né? E é uma parábola porque não tem nome, né? Quando tem nome, ela não é uma parábola, é indicativo de uma circunstância, e aqui não tem nome. Então, quando ele fala que 5 eram sábias, essas 5, elas estavam com uma mão na lamparina e com a outra a vasilha de óleo. E elas iam iluminando, porque a lamparina é para iluminar. Então, essa lamparina não tinha finalidade nenhuma de ser durante o dia, mas sim durante a noite. Então, quando elas foram chamadas, elas foram escolhidas, né? Era para o quê? Para a noite. Para uma noite. Mas elas se prepararam para receber o noivo. E elas estavam aguardando
aguardando, e o noivo não apareceu, não veio. E veio o quê? Sobre tanto as 5 loucas e as 5 prudentes, veio o quê? O sono. Todas cansaram de esperar. E não é assim? Esses dias eu fiquei 2 horas para ser atendido no médico, né? E, nossa, deu sono demais. A gente cansa. A gente acha, será que vai vir mesmo? Será que vai acontecer mesmo? E quando Jesus ele coloca essa comparação, ele está falando de nós estarmos esperando, aguardando Jesus Cristo vir, o nosso noivo. Jesus Cristo vir nos buscar. Mas ele compara as loucas e as sábias, que essas sábias estavam com o quê? Com as 2 mãos ocupadas. As loucas tinham uma livre. E olha que interessante, que as sábias que estavam com as 2 mãos ocupadas, uma das mãos que estava com a vasilha de óleo, elas trabalharam para carregar esse óleo. E esse óleo na mão, ele tem um peso, ele tem uma responsabilidade de carregar esse óleo na mão para que ele não derrame, para que ele não se desperdice. Não poderia tropeçar para, de repente, elas iam derramar esse óleo, porque esse óleo ia abastecer a outra lamparina, porque elas iam caminhar na noite. Uma lamparina só serve para caminhar nas trevas. E as trevas é o quê? É toda circunstância que a gente atravessa nesse mundo. É toda circunstância. Então nós precisamos o quê? De luz. Nós precisamos de reservas. E quando nós não fazemos as reservas, nós somos o quê? Loucas. Ou seja, a gente só anda com aquilo que está dentro da nossa lamparina. Ou seja, esse combustível, esse óleo vai acabar uma hora. E se nós não estivermos preparados, trabalhando para encher a nossa vasilha, nós vamos ficar. O que aconteceu? Todo mundo sabe, elas dormiram. As 10 dormiram. Elas estavam à noite, elas estavam nas trevas. Elas dormiram, elas cansaram de esperar o noivo chegar. E quando anunciaram o noivo, as loucas precisaram do quê? De óleo. E aí elas saíram para buscar óleo. Mas quando elas voltaram, o noivo já tinha ido com as outras 5 sábias. Porque essas sábias já tinham suas reservas. O que Deus quer falar conosco sobre isso? Ele está dando um alerta para que a gente não seja inconsequente, irresponsável, louco, sem sabedoria, de não nos prepararmos para colocar outro óleo. A gente já tem essa luz, a gente já conhece a Jesus Cristo, nós já temos um combustível, só que nós entramos no engano, que às vezes a gente está com o nosso combustível, com a lamparina, e com a outra mão nós não fazemos nada para carregar mais óleo. O tempo de carregar mais óleo é agora, irmão. Não é quando tocar a trombeta e anunciar Jesus Cristo, é agora. A gente tem que abrir os nossos olhos, ficar atentos, os sinais estão acontecendo e tem muita gente só carregando o óleo que está na lamparina e não está fazendo nada. Mas como é que nós podemos fazer? Veja bem, vamos lá para agora no verso 14, que compara que o reino de Deus também é como um senhor que sai para a viagem. E ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Mas aqui o que fala? Que ele deu tudo conforme a capacidade de cada um. No verso 15. Conforme a capacidade pessoal. Então, se ele deu 5 para um, ele deu 2 para outro, ele deu 1 para o outro, ele deu conforme essas pessoas tinham capacidade de desenvolver. Ou seja, o que é uma capacidade? Por que a gente precisa desenvolver capacidade? Vamos pensar aqui. Ninguém aqui é analfabeto. Por que não é analfabeto?
Porque nós fomos buscar capacidade na escola. Nós estudamos para ler, para escrever. Ok, eu estou estudando para quê? Nós fizemos o médio. Pensamos em faculdade, pensamos em ser autônomos, pensamos em ser empresários, mas se a gente fosse analfabeto, nós íamos ter muita dificuldade de chegar aonde nós queremos chegar ou chegar aonde nós estamos. Então, capacidade é aquilo que nós precisamos desenvolver. As 5 virgens sábias, elas desenvolveram capacidade de carregar na outra vasilha outro óleo, uma reserva. Então, quando na mesma conversa, Jesus ele está explicando isso, que o reino de Deus é assim, ele está falando, olha, vocês têm que desenvolver capacidade. Por que eu devo desenvolver capacidade? Porque senão, se nós pegarmos como essa parábola fala que aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou. Ele não desenvolveu nada. Então, talento, capacidade, nós temos. Agora vai depender de nós querermos desenvolver ou não. As 5 loucas tinham a lamparina e tinham combustível na lamparina. Elas podiam ter pegado reservas. Elas escolheram não. Então, desenvolver capacidade no reino de Deus é aqui, não é lá no céu. Quando Jesus está falando isso, ele deu 5 talentos, mas ele chegou. E quando ele chegou, ele falou, olha, você que teve 5, o que você fez? Toma mais 5. Você que teve 2, olha, toma mais 2. E você teve 1, olha, eu sei que o Senhor é muito responsável, é muito duro, que o Senhor gostaria, então o que eu fiz? Eu enterrei ele, tá aqui, Esse se compara a 5 virgens loucas. O que a gente tem que entender, queridos? Se você não fizer nada para desenvolver o propósito de Deus, o que vai acontecer? Como está aqui no final, né? Do verso 14 dessa parábola, né? Ele fala assim daquele que teve 1, verso 25, por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Ele escondeu. Ele era precioso. Por que ele escondeu? Porque ele tinha valor. Ele tinha um preço, ele tinha um valor. Ele escondeu. Aqui está, toma de volta, que te pertence. O Senhor me deu, mas olha, eu não usei nada. Mas também, não estraguei ele. Toma aqui de volta. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. É isso que nós temos que entender, que quando nós não desenvolvemos o propósito de Deus, nós somos um servo mau e negligente. Ou seja, nós somos como as virgens loucas. A gente não está desenvolvendo o propósito de Deus, mas Eliezer, como é que eu desenvolvo esse propósito de Deus? Nós vamos saber. Porque ele deu capacidade para nós. Mas o que você fez com essa capacidade? Ou o que você quer fazer com essa capacidade? Ou como que você tem se preparado para essa capacidade? Para que você venha fazer esses talentos dobrar. Ele pode dar 1 talento, a gente faz ele virar 2 talentos. Ele pode dar 5, a gente faz virar mais 5. Ele dá 2, a gente faz virar mais 2. É conforme a nossa capacidade, mas essa capacidade você tem que desenvolver. Você tem que colocar lá na tua vasilha mais reserva, buscar mais reserva. Para isso, capacidade não tem outro caminho, senão através de desenvolver processos. Os processos na nossa vida vêm para aumentar a nossa capacidade.
Por isso que o medo, a vergonha, em todos os textos que a gente vê na palavra de Deus, são condenados. São condenados. Porque não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque o medo e a vergonha indica algo que você quer esconder. Quando Deus chegou no jardim do Éden e chamou por Adão e por Eva, o que eles fizeram quando eles estavam em pecado? Eles se esconderam. Ouvi que o Senhor me chamou, mas tive medo, vergonha, porque estava nu. E eles se esconderam. Então o medo, a vergonha, indica dentro de nós algo tem que ser ajustado. Lógico que esse algo que tem que ser ajustado é para ser desenvolvido. Só que muitas vezes a gente fica que nem as virgens loucas. Não, eu já tenho uma lamparina, eu tenho um óleo aqui, está iluminando meu caminho, tá bom? Se acomodou. Lógico que isso é uma decisão de cada um. Só que Jesus está falando que essa escolha é errada. Jesus está falando que esconder o talento é errado. De você não buscar desenvolver o propósito que Deus quer para a tua vida aqui na terra, porque aqui na terra é o reino de Deus, não é lá no céu. A gente teve uma formação cultural errada que a gente tem que banir da nossa mente. Que nós não moramos no céu. Nós não fomos salvos por Cristo para morar no céu, porque quando a gente pensa assim, é para refúgio, é para fugir dos nossos confrontos, é para fugir das verdades que faz nós sermos melhores. Mas Deus nos tirou das trevas para a luz para trazer o reino dele aqui na terra. Se você não mudar isso, as virgens loucas e os talentos vão ser enterrados. Pensa sobre isso, reflita sobre isso. O que você está fazendo da sua vida aqui na terra? Da onde você está partindo? Você tem que saber da tua origem. A tua origem veio do céu. A tua origem é do céu. Você é filho de Deus. Mas Deus te deu capacidade para desenvolver talentos, irmãos. Sabe? E tudo que a gente quer mais nessa vida é sombra e água fresca. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Não é isso, irmão. Quem é filho de Deus está aqui por um preço já pago, lá na cruz do Calvário. E esse preço, ele tem um propósito. Esse preço, ele tem um propósito para a nossa vida, que é trazer o reino de Deus. Só que o que acontece? A gente está aqui no mundo. As virgens sábias, elas estavam com a lamparina porque elas estavam nas trevas. Elas estavam com uma reserva porque elas sabiam que essa lamparina ia precisar de mais óleo para continuar acendendo. Ou seja, elas não se distraíram no propósito do qual elas foram chamadas. Essas virgens foram chamadas para serem noivas. Nós fomos chamados para sermos noivos de Jesus. Mas elas sabiam tanto do propósito dela que ela falou, vou me preparar. Vou me preparar. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Do verso 11 em diante, 2:11, fala assim: e por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que
creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Sabe, a gente às vezes estamos ali escondendo o nosso talento, ou estamos com a nossa lamparina, mas não estamos trabalhando com a outra mão para construir reservas, para desenvolver capacidade para o reino de Deus. Porque a outra mão, você está com a lamparina, mas a outra mão nós estamos trabalhando com as coisas dos prazeres da terra. Ou nós estamos pegando toda a capacidade que Deus nos deu e nos deu um talento e pegamos e escondemos. E nesse período que o Senhor viajou, bom, se ele escondeu o talento, o que ele ficou fazendo? Cuidando da vida dele e não do reino de Deus. Então o reino, essa parábola, o reino de Deus está falando aqui da terra. Está falando para nós não nos distrairmos com as coisas aqui da terra. Irmãos, a gente se distrai. Qualquer um de nós se distrai com as coisas aqui da terra. Porque, olha aqui, o espírito sedutor. E antes, se você pegar, isso já é do anticristo. Se você pegar os versículos anteriores, lá no 9 fala: ora, o aparecimento desse anticristo, que é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Aquelas virgens rejeitaram a verdade. Elas não viram as outras 5 que estavam com reserva? Você vai fazer uma viagem. Lá você está com a tua turma, todo mundo de carro, aí um está com 2 pneus lá no teto do carro. Aí você olha assim, rapaz, por que você está com 2 pneus? Não, porque a nossa viagem é longa, e a gente vai passar por um local que não tem poço. Se acontecer alguma coisa conosco, eu tenho 2 pneus aqui. Prudente. Você não acha estranho? Você não vai perguntar para ele? Por que, então, nessa parábola, as 5 virgens loucas viram as outras 5 com a reserva de óleo? Por que não seguiu o exemplo? Aí que vem aquela palavra de seguidores e discípulos. Muita gente é seguidor, vai nos movimentos, mas poucos são discípulos. Se elas tivessem consciência da loucura que elas estavam fazendo, nossa, mas elas estão com as 2 mãos ocupadas e com o teu... Uai, então, vamos comprar óleo lá e depois a gente volta, dá tempo, o noivo ainda não voltou, não foi anunciado nada. Porque aquele de 1 talento enterrou, falou, mas por que o de 5 foi lá? O que ele está fazendo? Aquele que tem 5, aquele 2, o que ele está fazendo? Onde você colocou o dinheiro? Não, eu peguei, eu comprei, eu vendi a mercadoria aqui e tal. Então, de 1 talento, agora ele me deu 5, eu já estou com 4, daqui a pouco já vou fazer 5. O outro de 2 já estava com 1, falou, mas o que você fez? Não, qual foi a melhor coisa? Se acomodar. Eu enterro ali porque ele é um homem justo e severo, eu entrego, ele vai receber, ele não vai perder nada. Vai dar 0-0 e tá bom. O que ele ficou fazendo nesse tempo? Cuidando da vida dele. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em cuidar da nossa vida, mas do reino dos céus, não. As virgens estavam com a lamparina, cuidando da vida delas. Aí cansaram de esperar. Dormiram. Quando a gente dorme, a gente não vê o tempo passar. Não é assim? Às vezes você dá um cochilo de 15 minutos, parece que você dormiu 1 hora, né? E às vezes você dorme 1 hora, parece que você não dormiu nada, né? No outro dia, a gente perde a noção de tempo, irmãos. Esse é o engano do anticristo. Esse é o engano que está falando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
E o que fala Paulo ao 2 Tessalonicenses, no verso 3 do capítulo 2, não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá o quê? Apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. As coisas já estão andando para isso acontecer. Veja bem, por que Paulo está avisando lá? Quantos anos antes, é lá em 2 Tessalonicenses, 70 anos, aproximadamente 70 anos depois da morte de Cristo, que Paulo escreveu isso. Desde aquela época, irmão, já está falando isso. Para a gente não se enganar, para a gente não ser ludibriado, para a gente não ser como esse que enterra o talento e como essas 5 virgens loucas. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com o que Deus está entregando em nossas mãos? O quê? Para onde é que vocês vão? Para o céu. Não é o lugar que a gente vai, é o lugar da onde a gente veio. O céu é o lugar da onde a gente veio. Lá em Efésios fala, e aqui também você lê o texto 2 Tessalonicenses, que antes da fundação do mundo isso aconteceu. Ele já nos escolheu. Só que não seja louco e não seja ignorante. Desenvolva a tua capacidade. A gente precisa se preparar. E como é que se prepara? Não é só lendo a palavra, não é só orando. Isso daí é o mínimo que você tem que fazer para saber que você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você tem um relacionamento com Deus. Você tem que fazer mais. Se você terminou o seu ensino médio, eu quero ser um engenheiro. Você vai fazer engenharia, eu quero ser um médico, você vai fazer medicina, eu quero ser um advogado, eu vou fazer direito. Parou ali? Não, agora eu vou fazer uma pós-graduação. Parou ali? Eu vou fazer um mestrado. Parou ali? Vou fazer um doutorado. Não, eu vou fazer um pós-doutorado. Eu vou fazer um PhD. Essa pessoa está se capacitando ou não? E o que nós estamos fazendo? Para ter mais óleo na nossa mão? E para os talentos que Deus entregou para nós antes da fundação do mundo, dobrar. Essa é a pergunta que Deus tem para nós. O que nós estamos fazendo? Qual é o tempo? Qual é o tempo que nós estamos dando para nos capacitar? Qual é o tempo? Ou nós estamos caindo nesse engano aqui que o próprio Deus já lançou isso aqui na Terra, de nos enganar, porque assim, nossa, eu estou falando, mas não muda, mas não muda. Então tá, não quer mudar? Então eu vou lançar um espírito de engano e vou deixar as consequências virem para essas pessoas. As 5 virgens teve suas consequências. As sábias teve as consequências. As loucas teve as suas consequências. O de um talento teve as consequências. Para qual caminho você quer seguir? É uma escolha. Deus não vai forçar nada, ele só vai avisar. Ele só vai avisar. Se você não estiver dormindo para não se perder no tempo, ou se você não quiser desenvolver o talento dele, vai se envolver com as coisas do mundo, e Satanás é muito artinhoso para nos ludibriar com as coisas do mundo, para nos seduzir com as coisas do mundo, né? Vamos abrir lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2.
onde Paulo fala que ele é prisioneiro de Cristo. Aqui. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Estavas naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas distantes, foste aproximados mediante o sangue de Jesus. Portanto, ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança, para si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou paz para vós que estáveis longe e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, justos, sois edificados para morada do Deus do Espírito. Eu acho que não é nesse texto, eu acho que é Efésios capítulo 1. Mas Paulo, ele fala que ele é prisioneiro de Deus. Ele fala isso. Aí, pensa aqui, o que é ser um prisioneiro de Deus? Prisioneiro é um prisioneiro. Um prisioneiro você deixa de usufruir uma comida melhor, de andar no sol, de passear. Você deixa de usufruir coisas que dão regalias. Mas isso é o quê? É uma escolha. Efésios 3:1. Efésios 3:1. Pronto. Aí. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Irmãos, vamos pensar nisso. Prisioneiro de Cristo. Por causa das outras pessoas. Agora, Paulo, para ele se tornar prisioneiro de Cristo, dentro de tudo que nós lemos aqui, do verso 11 em diante, de Efésios capítulo 2, da reconciliação. Aí a gente quer estar nesse mundo, tendo as regalias. A gente conheceu Jesus Cristo, nós estamos com a nossa lamparina acesa. Nós temos aquele óleo, mas a gente tem que trabalhar com a outra mão. Para o reino de Deus, pela capacidade, pelos talentos que ele nos deu. Prisioneiros de Cristo. Quando nós somos prisioneiros de Cristo. Semana passada eu falei sobre o escravo de orelha furada. Nós escolhemos ser escravo. O que é o escravo de orelha furada? O escravo de orelha furada é uma lei de Deuteronômio capítulo 15 e Êxodo, em que o escravo hebreu que era comprado para o outro hebreu, no ano do jubileu, ou seja, no 7º ano, ele era livre, ele era liberto. Mas se aquele senhor deu uma mulher para ele e ele teve filhos, ele poderia ficar lá. Mas para ele ficar lá, esse relacionamento desse escravo teria que ser muito bom com esse senhor. E esse senhor, para ter dado uma mulher para ele,
Esse senhor tinha que ter um bom relacionamento com esse escravo. Aí ele pegava a orelha, o senhor pegava a orelha, ia lá na saída da cidade, pegava a orelha, colocava no umbral e com um anel batia na orelha. E a orelha desse escravo ficava furada. Ou seja, ele era recebido agora como um escravo de orelha furada. Ele era escravo, mas ele tinha privilégio de filho. Olha isso, irmãos. E quando Jesus fala lá em João capítulo 8, do verso 32 ao 38, ele se refere a esse escravo de orelha furada. Porque os judeus falavam, mas nós somos escravos do quê? São escravos, ou foram escravos. Ou são escravos porque não entendem a lei e não entendem a graça do Senhor Jesus Cristo. Ou como muitos acham que podem usufruir da graça, ou seja, eu posso usufruir dos prazeres desse mundo sem ser prisioneiro de Cristo. Não tem saída. Essas são as virgens loucas. Eu posso usufruir dessa terra. Não tem problema, eu já conhecia Jesus Cristo. Pego o talento em terra. Então eu não vou trabalhar para Deus, eu vou trabalhar para o meu ventre. Apocalipse fala que aqueles que trabalham para o ventre vão ser vomitados. Então é o crente morno. É o crente morno que vai ser vomitado. E quando lá em Apocalipse fala sobre o crente morno que vai ser vomitado, ele está falando é da igreja. Ou como nós estamos comentando, né, Oséias, daquela Apocalipse capítulo 3, né, que estou à porta e bato. É para a igreja. Então quer dizer, se Jesus está lá de fora, ele não está dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que acha que está no reino dos céus, mas que está do lado de fora. Por quê? Virgens loucas ou enterrou o talento. Está nesse engano de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E Deus vai lançar esse engano. Então, você não quer trabalhar para o reino, você não quer desenvolver o propósito que eu tenho para a tua vida, é uma escolha sua, é um livre-arbítrio. É uma escolha de cada um de nós, mas vai vir as consequências. Agora, como que nós vamos desenvolver essa capacidade? Como Paulo desenvolveu a capacidade para ser prisioneiro de Cristo. Paulo, doutor da lei, fariseu, escribas lá dos escribas, era o doutor, era o mestre dos mestres. Como é que ele fez isso? Foi dormindo? Foi ou indo lá na sinagoga, além dos 3 horários que eles iam, né? Orar? Foi a lei, irmãos. Foi a lei. Aí a gente quer fazer o básico. Ok, faça o básico, é uma escolha sua. Mas e o propósito de Deus? E a capacidade do Espírito Santo vai vir da onde? Ah, Deus capacita. Deus capacita quem trabalha. Deus é pai, não é bobo. Nenhum pai vai abençoar um filho que fica o dia inteiro dormindo, jogando hoje, né? Jogando, comendo salgadinho e tomando energético. Não vai abençoar. Irmãos, tem que trabalhar, ou seja, você tem que desenvolver, estudar a palavra de Deus. Você tem que orar, jejuar, não é porque a igreja chamou para o jejum, o pastor chamou. Não, tem nada a ver. E pastor e igreja não tem que chamar para jejum, tem que ensinar o que é jejum. E você que tem que desenvolver o propósito do qual Deus te chamou, que tirou você das trevas, porque você já tem a sua origem do reino dos céus, ele te escolheu para desenvolver talentos. Agora, se você quer esconder o teu talento, é uma escolha tua. Mas as consequências vão vir. Fique atento a esse espírito de engano. Fique atento. Porque as coisas vão acontecer e tem muita gente dormindo. Sabe, quando nós queremos envolver um propósito de Deus, tem sede, tem sangue no olho, vai para cima, lê livro. Tem tantos autores bons, para quê?
porque eles são como profetas, eles também leram a palavra de Deus, eles se capacitaram, escreveram livros para nos edificar. Deus nos levantou. Agora tem gente que não quer ler mais. Não, eu só leio a Bíblia. Amém, irmão? Amém. Se o Espírito Santo te dá uma revelação, amém, te edifica, amém, sem problema. Então fecha todas as faculdades de teologia, tá? Fecha todas as escolas bíblicas dominical, fecha todos os institutos de ensino. Não precisa. Para quê? Não é verdade? Por que que a gente vai escutar alguns pregadores que são referência? Não precisa! É você, entra lá no teu quarto e lê. Esses caras estão tudo errado, é isso? Não é. Irmãos, abre teu olho, abre o teu ouvido. Deus está falando com vocês hoje. A capacidade só vem através de esforço. A capacidade só vem além daquilo que nós estamos fazendo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se aqueles pregadores estão pregando, e como pregam e como tem revelação, porque lá atrás eles pagaram um preço. Porque, nossa, que unção! Você está vendo a unção dele? Você viu o sacrifício que ele fez lá atrás? Você viu quantas noites ele perdeu orando, jejuando, ou estudando a palavra de Deus, ou lendo livros de referência? Ninguém viu. Agora está vendo o que eles estão falando, que o Espírito Santo está usando eles. Então faz assim, ó. Não seja virgem louca. Como é que eles desenvolveram? Como é que Paulo desenvolveu essa capacidade? Estudando as leis do Senhor. Lendo. Além da lei, e hoje a gente tem o Talmud também, né? Tem os livros históricos que contam dos costumes judaicos. Tem tanta coisa. E Paulo era referência disso. Estudava, desenvolvia capacidade. Não pegou o talento e escondeu. Nossa, eu tive um encontro com Cristo. Paulo viu Jesus. Bom, já que eu vi Jesus, então assim, eu não vou perseguir mais a igreja, vou participar lá da igreja com eles e tudo bem. Foi isso que Paulo fez. Imediatamente, depois dos 3 dias que ele ficou cego e que ele foi batizado, imediatamente ele já pregou a palavra do Senhor. Ah, Eliezer, mas Paulo é Paulo, ok? Talvez Paulo seja dos 5 talentos, mas talvez nós, você, eu, seja dos 2 talentos, mas meu irmão, não seja de 1 talento. Meu irmão, não seja das 5 virgens loucas, que viu a mão da outra virgem cheio de óleo e nem perguntou onde você comprou esse óleo. Como que você conseguiu esse óleo? Ou aquele que enterrou o talento foi cuidar da vida dele, naquele tempo, ainda que o Senhor estava viajando, que nem perguntou, escuta, como é que você vai dobrar aí o talento que o Senhor deu para você, deu 5 para você, deu 2 para você. Como é que você vai dobrar? Não, pergunte. Escolha caminhos. Mas multiplique o talento que Deus deu para você. E saiba a origem da unção que Deus já tem para vocês. Deus já deu essa capacidade para vocês. Ele não negligenciou para ninguém. Porque ele fala aqui na palavra de Deus que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. E ele deu esses talentos e essa capacidade para nós. Só que a escolha é de cada um de nós. A escolha é de cada um de nós. Para nós sermos prisioneiros de Cristo. Quando Paulo fala isso, ele abriu mão de muita coisa. Ele nem foi casado, talvez. Não tem certeza se ele tinha uma vida antes, né? Que foi casado ou faleceu a esposa, etc. Tal. Mas ele fez uma escolha.
ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha de ser prisioneiro de Cristo. Então isso quer dizer, eu não vou fazer isso, eu não alcanço isso porque eu sou prisioneiro de Cristo. Eu nem quero alcançar isso. Às vezes vai passar o banquete na frente, né? Vai passar o banquete na frente. Você é prisioneiro de Cristo. Ah, mas eu não vou comer esse banquete. Você vai comer uma comida mais simples, mas essa comida vem de Cristo. Porque aquele banquete é o engano. Talvez passou aquele banquete na frente da prisão de Paulo e ofereceram para Paulo. Paulo, e aí, ó, vamos comer. Não, obrigado. Pode passar outro, eu vou com o básico aqui. Irmão, um talento, quando bem trabalhado, ele vira 2. O 2, ele vira 4. O 4 vira 5. E o 5 vira 10. Você fez as contas disso? 1 vira 2. 2 vira 4. 4 vira 5. 5 vira 10. Entenderam? Não é porque eu recebi 1 que eu não vou desenvolver. Não é. Do 1 eu vou fazer virar 10. Amém? Amém. Do 1 faça virar 10. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai amado, Deus querido, Senhor, que a Tua palavra venha nos despertar o chamado do qual o Senhor já nos chamou, Senhor. Tira a nossa ignorância, tira a nossa pequenez, tira a nossa vergonha, tira o nosso medo, Senhor. Tira os nossos traumas, ó Pai, que Satanás colocou em nós, mas que o Senhor pode nos livrar e nos libertar, Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, realmente, Pai, encher as nossas vasilhas de óleo. Nós queremos, Senhor, fazer os talentos, ó Senhor, multiplicarem que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós estamos aqui na terra para o Teu reino, porque essa terra já é do Teu reino, porque o Senhor já derrotou Satanás. Então nós tomamos posse dessa terra para o Senhor, ó Pai. Senhor, livra-nos do engano, livra-nos da sedução. Senhor, livra-nos de toda mentira que Satanás lança para nós e que muitas vezes nós caímos. Sim, Senhor, nós somos fracos. Pai, nós precisamos da sua misericórdia, Senhor, e nós entendemos que não existe, Pai, de forma alguma, Pai, nós reconhecendo a nossa miséria, Pai, sem ter a gratidão da tua graça, do teu amor sobre nós, ó Senhor. Senhor, miserável homens que somos, ó Deus. Oh, Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, Senhor, para desenvolver os talentos, ó Senhor, para, Pai, termos uma vasilha de reserva dessa unção, ó Pai, para caminharmos no meio das trevas, ó Senhor. Pai, sim, ó Deus, para esperar, ó Deus, a volta de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia dos nossos enganos. Tenha misericórdia, Senhor, Pai, quando nós não entendemos os Seus propósitos, mas nos revela propósitos, ó Senhor. Revela, Senhor, caminhos, ó Senhor. Revela para nós processos, ó Senhor. Fortaleça-nos, ó Senhor, nos processos, ó Senhor. Faça-nos conhecer, ó Pai, a Ti, Senhor, com mais intimidade, para nós entendermos o que é ser prisioneiro de Cristo, Senhor. Ah, Deus, transforma-nos, ó Senhor. Transforma, tira do nosso coração os desejos deste mundo, os prazeres deste mundo, Senhor, e coloca-nos, ó Senhor, no lugar aonde o Senhor nos quer, ó Pai. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, por muitas vezes nós sermos enganados, por nós nos deixar ser enganados pelas coisas que esse mundo oferece, que alimenta a nossa carnalidade pecaminosa. Senhor, nos perdoa. Pai, nós clamamos a sua misericórdia nesta manhã, clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos capacita, Senhor Deus, nos capacita para de 1 talento, Senhor, fazer virar 10 talentos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus esteja abençoando vocês com essa palavra aí.
natureza